Beleza, gente, estamos de volta aqui. Mais um assunto desse concurso de Bertioga de língua portuguesa, que é o emprego dos pronomes, a colocação também, né? Emprego e colocação. Vamos ver aqui, fazer uma análise de uma questão recente aqui, que traz o assunto do item 4 que você vê na sua tela. Pronome, emprego e colocação. A banca examinadora perguntou o seguinte, ó. Considere as frases e destacou 2 elementos nas frases. E perguntou, de acordo com o emprego e a colocação dos pronomes estabelecidos pela norma culta, os trechos em destaque podem ser substituídos por... Dá uma pausa no seu vídeo, leia a questão de novo, tenta responder que eu venho com a resposta e o gabarito. Perfeito? Vamos lá, valendo. Muito bem. O banco examinador entendeu que é letra A. O que acontece aqui é o seguinte. O que é um pronome? Ele substitui alguma coisa no texto para evitar a repetição. Então, nós temos aqui o verbo reformular, que é um verbo terminado em R, e é um verbo que exige um complemento sem preposição. Então, ele exige um complemento direto, ou seja, quem reformula, reformula algo. E esse verbo transitivo direto, a gramática chama de verbo transitivo direto, terminado em R, quando a gente vai fazer o complemento desse verbo por meio de um pronome átono, e esse pronome ele vai ser colocado depois do verbo, nós temos que retirar essa terminação e acrescentar esse lo lá, los e las, para concordar com o termo destacado. No caso, é las para concordar com políticas ambientais. A mesma coisa vai acontecer com o verbo dar, só que agora com uma diferençazinha. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Eu digo a mesma coisa porque o verbo reformular é um verbo transitivo direto, assim como o dar aqui, ó. Ok? Então, dar alguma coisa, né? Davam o debate. Os ativistas davam o debate. Esse é o debate aqui, o objeto direto, assim como as políticas aqui, o objeto direto. Agora, observe a terminação do verbo. Aqui é R, aqui é M. É o tal do som nasal. M ou ON. M ou ON são verbos considerados com terminações em som nasal. Se ele é um verbo que exige complemento sem preposição, a gente vai retirar aqui, ó, o complemento do verbo, vamos acrescentar o no aqui para concordar com o debate. Só que diferente do reformular, que é terminado em R, que a gente faz a retirada aqui do R, a terminação do verbo é mantida aqui nesse caso, né, nos casos dos verbos terminados em som nasal. Portanto, a frase fica, os líderes mundiais precisam reformular as políticas ambientais, ou seja, eles precisam reformular las. E os ativistas davam o debate como encerrado, os ativistas davam um no. Então, ele concorda com a expressão que está em destaque aqui, ó. Então, vejam que o las, ele está concordando com políticas ambientais e o no aqui, ó, concordando com o debate. O que está errado nas outras opções aqui? Com relação à colocação, também a gente vai avaliar o seguinte. Líderes mundiais precisam reformular. Líderes mundiais é um termo aqui que é o sujeito, e o sujeito ele não é atrativo de pronome átono. Então, o pronome não há necessidade de vir para antes do verbo principal, o verbo auxiliar, no caso aqui, que é o precisar, né? Assim como líderes mundiais, também aqui é o sujeito, e o sujeito não é atrativo. Então, em relação à colocação, pode ser usado como ênclise. Ênclise é quando o pronome átono está colocado depois do verbo, conforme nesta opção aqui, ó. Agora, o pronome átono poderia aparecer antes do verbo? Poderia. No primeiro caso, sim. No segundo caso, também ele poderia aparecer aqui, ó, antes do verbo. Né? Os ativistas o davam, como encerrado. Mas o lhe não seria possível, porque para ser usado o lhe, o verbo tem que ter preposição a ou para, e além disso, o termo sublinhado tem que ter sentido de vida própria, que é um ser personificado. Tudo bem? Não é o caso aí. Então, por isso que errado aqui também. Fechado? E aí, acertou a questão? Errou? Como é que ficou? Bom, então olha o seguinte. Se você errou a questão, não tem problema. Você vem estudar com a gente aqui que eu vou te mostrar as vantagens do curso online que nós temos. Acesso imediato, fez a matrícula, já pode acessar. Acesso ilimitado, acessa quantas vezes você quiser. Manhã, tarde, noite, madrugada, 20 vezes, 30 vezes, 70 vezes. Pode voltar o vídeo quantas vezes quiser. Além disso, você vai ter teoria e questões comentadas de todas as disciplinas com material vasto aqui em PDF. E olha o valor. Era 497, o valor de lançamento foi para 12 vezes de R$ 29,65. Você não pode perder tempo. Você entra em contato com esse número que você vê na tela pelo WhatsApp, ou então mais fácil ainda. Olha o link que você vê na descrição.
Olha só, clica nesse link aí, ele vai ser direcionado para a plataforma, você faz a sua matrícula e já começa a obter as vantagens do curso online. Perfeito? Estou te esperando lá na plataforma, mas aguarda aí que logo, logo tem mais dicas desse concurso para vocês aqui. Abraços e bons estudos.